Meus queridos, finalmente começou o embate entre Twilight e a SSS. E agora Yuri Briar vai ter a chance de capturar o famoso espião e quem sabe até mesmo descobrir quem de verdade é Lloyd Forger. Será que dessa vez Lloyd será capturado? Bom, vem conferir aqui nesse vídeo junto comigo porque o capítulo 81 de Spy Family começou com tudo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Spy Family para vocês, capítulo número 81. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Agradeço de coração e vamos direto para esse capítulo porque ele pode ter enganado a todos nós duplamente. Até porque você sabe que o Lloyd é conhecido como o mestre dos disfarces. Ele pode estar nos enganando durante esse momento todo. Por isso se preparem para ver todas as cenas e analisar certinho o modus operandi do nosso espião. E bom, vamos lá pessoal, o nosso capítulo vai começar com aquele espião que traiu o Westalis, ou seja, o país ali do Lloyd, que vem lá do leste, e tá levando todas essas informações diretamente para o país de Ostânia. Dessa forma ele tá fugindo ali de alguns agentes, nós vemos que ele é muito bom em suas habilidades, tanto que ele pula ali um muro, e quando o cara vai tentar atirar nele, porque achou que ele estaria por ali, ele aparece em cima, acerta com a sua maleta, usa o corpo do cara para se proteger de um tiro, e aproveita ali o corpo como proteção para atirar no seu adversário e depois matar o cara que ele estava usando apenas como uma armadilha. Mas mesmo depois disso, um carro vem na direção dele tentando o atropelar, mas ele consegue pular, atirar no cara que estava ali no carro, escapar, jogar a arma fora e finalmente conhecemos o nome desse espião. E não era o Daybreak lá, o outro maluco, o espião que era mó zoado lá da escola. O nome dele na verdade é Winston Wheeler e foi ele quem deve ter vazado várias informações da Wise diretamente para a Ostânia, os ajudando ali a uma caça aos espiões, o que nos dá a entender que sim, ocorreu uma caça aos espiões da Wise e isso fez com que eles perdessem o número de trabalhadores que eles tinham naquele local, até porque com essas informações vazadas, alguns espiões podem ter sido mortos nesse processo. E bom, quem tá indo junto com o Lloyd para essa missão é a Fiona e aquele outro maluquinho que sempre fica junto com ele, aquele bigodudo. E aí tem um ponto importante que vocês têm que reparar, que o Lloyd, quando está sendo falado sobre o Winston Wheeler, ele diz que ele já trabalhou com ele antes dele vir para Westalis, antes dele entrar na Operação Strix. E ele diz que o cara era muito bom. E por que isso é super importante? Porque você conhece o seu inimigo. E se o Lloyd trabalhou ao lado dele em algum tipo de missão, ele não só reconhece a força do adversário, como também conhece os seus trejeitos e como ele pode simular ali em sua imitação de Winston Wheeler, o que faz com que ele consiga trazer mais veracidade em seu disfarce. E outro detalhe é, conhecendo esse rapaz, ele conhece o modus operandi com o qual ele trabalha, sua personalidade, e graças a isso o Lloyd pode compreender como não só se disfarçar, mas saber quando que ele vai agir e quando ele não vai agir, até mesmo podendo encontrá-lo em algum local. É então que ele pergunta para Fiona onde ele está, e aí a Fiona diz que eles não têm ideia porque ele já deve ter cruzado a fronteira e ele deve estar no norte de Westalis, e eles também receberam algumas informações, até porque eles também têm espiões dentro da própria SSS, que ele se encontraria com alguns grandes figurões de Ostânia no Shelburne Hotel. Só que por isso também o pessoal da SSS já deve ter algumas informações que a Wise vai causar algum tipo de alvoroço. Tanto é que nos capítulos passados foi dito que o pessoal da SSS deveria impedir a Wise de botar o bedelho no que eles estavam fazendo com as suas informações confidenciais. E isso mostra que sim, eles têm ali um jogo de espionagem. Tem espião de um lado e tem espião de um outro também. Não dá para esperar que uma organização seja 100% pura, com só pessoas ali a favor daquela causa. Bom, o Yuri Briar também deve fazer parte dessa missão, segundo o que o Lloyd pensa, e realmente ele está certo sobre isso. E o bom dele estar certo sobre isso é que ele tem ali um chamariz para lidar com ele. Dessa forma, a Operação Strix vai servir diretamente para que o Lloyd obtenha ainda mais informações acerca do próprio inimigo. Só que aí a Fiona começa a falar que eles deveriam abandonar essa missão deles ficarem tentando ajudar a paz com a Ostânia dessa forma, com a Operação Strix, entre outras operações,
missões, que esse tipo de coisa devia cair por terra porque a missão é muito arriscada. E aí o Lloyd fala, não, fica quieta aí porque demoraria anos e anos pra gente conseguir alguma coisa sem a Operação Strix. Então ela é o melhor plano que nós temos e nós vamos seguir com ele. Tanto que ela pede desculpa depois e fala, desculpa pelo que eu falei merda. E aí eles estão entrando ali a noroeste de Ostânia, na cidade de Shelburne. Enquanto nós vemos o Yuri, aquela mulher e umas outras pessoas, e nós começamos a compreender que Ostânia deve ter um conflito ali de poderes e de ideais e ideias. Porque é nesse momento que o Yuri, nem ele mesmo imaginava o porquê eles têm que sair ali na surdina. E é dito pra gente que o Conselho Administrativo não aprovou o plano deles de pegar essas informações, porque isso não só mancharia a imagem pública para o mundo, mas como também poderia causar um grande incidente. E o Conselho Administrativo quer evitar que isso aconteça. Resta saber se o Desmond ele pode fazer parte do Conselho Administrativo, ou se ele tem grande influência nele, ou se ele não tem grande influência e ele tenta criar uma rixa dentro da própria Ostânia. Por isso que todos eles da SSS têm que agir na surdina e não como policiais. Por isso que essa informação é muito importante, porque lá vão ter vários dados que o Winston Wheeler vai trazer para eles, mas não só isso, como a identidade de muitos espiões da própria WISE. São várias informações confidenciais. Só que se isso fosse exposto para todo mundo, causaria um grande incêndio novamente entre as duas nações. Então nós vemos que uma parte de Ostânia, ela realmente tenta manter a paz com o próprio leste. E eu digo para vocês que isso é interessante porque ali nós temos um conflito de ideias, nós temos um conflito de interesses. Alguns têm o interesse de que realmente ocorra uma guerra entre os dois países e outros ainda têm o objetivo que isso não aconteça. Da mesma forma deve acontecer em Westalis, no país do Lloyd, principalmente porque em capítulos passados já foi dito pra gente que a WISE ela age de uma forma um tanto quanto independente até mesmo do seu próprio governo, mostrando que tem pessoas assim dentro do país de Westalis, que é de onde vem o Lloyd, que também tem interesse no conflito com Ostânia. Ou seja, nós temos ali duas nações com diversos interesses que acabam divergindo, e dessa forma a melhor prática seria uma política entre eles, que eles consigam lidar muito bem com isso, evitando os atritos entre os dois países. Então isso é um ponto bem interessante. E bom, nesse ponto o chefe ali do Yuri acaba comentando também que eles terão a primeira chance, ou uma das raras chances, de capturarem o Twilight, porque eles estão em grande massa, tem bastante gente ali, e eles podem conseguir capturar o Twilight dessa vez. Só que o ponto em comum que faz com que eles falhem nesse plano, e eles vão falhar, é o Yuri. O Yuri é o elo fraco desse processo que fará com que eles não capturem o Twilight. E por que não? Porque o Lloyd vai se aproveitar disso, até porque ele sabe que o Yuri faz parte da SSS. E é então que cortamos ali para uma outra cena, onde nós vemos ele se disfarçando, e aí é dada a missão pro Twilight evitar o contato entre o Winston Wheeler e a SSS, para que esses documentos não cheguem até eles e que eles não tenham esse primeiro contato, esse primeiro acesso de informações. E é então que o Twilight ele fala assim, não, entendido e tudo mais. E aí que vai um ponto importante, gente, porque aí nós vemos ali em um hotel, em algum local ali, o próprio Winston Wheeler, que eu acredito que seja ele de verdade, fazendo a sua barba. E no começo do capítulo ele estava com barba. E por que isso é importante? Porque o Twilight provavelmente conheceu ele sem barba, e a barba seria o ponto que distinguiria ele das outras pessoas. Por isso ali pode ter ocorrido um erro por parte do Winston, porque logo a seguir o que acontece? O Twilight ele vai estar ali olhando as coisas e tal, no Shelburne Hotel, e aí ele desce. É o Twilight que está ali, não é o agente Winston, pelo menos no meu ponto de vista. E como o Twilight conhece ele, e ele foca ali na sua visão na hora de ver bem nas pessoas que são ali suas aliadas, me dá a entender que é ele mesmo. Porque quando ele desce, ele vai lá pra perto do Yuri, e bem o Yuri, gente, vai conhecer que é da SSS. Como ele iria reconhecer dessa forma e ainda mudar o local de encontro? Porque, bom, ele chega lá perto do Yuri, começa ali uma conversa, o Yuri desconfia que pode ser o Twilight, mas não pode ser, avisa ali o seu chefe de alguma coisa, só que o Yuri parece imaginar que aquele realmente é o Winston, porque logo a seguir o
Twilight vai se encontrar com os caras ali e eles falam assim, nossa, quanto tempo e tal, tira ali o chapéuzinho, papapá. Só que o Winston Wheeler não apareceu no Shelburne Hotel, o que nos dá a entender que alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho e ainda essa missão continua sendo perigosa. Porque mesmo que o Twilight se disfarce dele, ele vai impedir um primeiro contato, mas não vai impedir um segundo contato. E é ali que nós terminamos o capítulo. E o que pode ter acontecido aí, gente? Bom, primeira coisa, quem mudou ali e de local e utilizou até mesmo o próprio Yuri foi o Twilight no meu ponto de vista. Só que se o Yuri desconfiar que é o Twilight e realmente ele apenas trocar de local para que o Twilight seja pego em uma armadilha, foi uma estratégia muito bem bolada. E aí o Twilight se encontra em perigo, principalmente porque o Winston, parece ser ele que estava ali tirando a barba e tudo, parece ser a pessoa avisada que a Wise estaria ali no Shelburne Hotel, mudando todo o panorama que nós temos. Ou seja, o que pode ter acontecido é o seguinte, como vocês viram nessa missão, nós temos ali 4 pessoas. O cara que estava ali como motorista, ele também faz parte dessa missão e pode ser um dos caras que está a favor do Winston tramar a sua entrega de documentos. Dessa forma ele foi avisado antes e não compareceu ao hotel, fazendo assim com que o Twilight se passasse por ele e seria pego ali numa armadilha da SSS, visto que a Nightfall e o Bigodudo não conseguiram identificar tudo isso. Dessa forma o Twilight foi pego em uma armadilha. Ou então o Twilight já imaginou tudo isso que ia acontecer e por conta de imaginar isso tudo e conhecer o Winston, ele foi até a casa do cara, conseguiu entrar numa ligação com ele, se passou por uma outra pessoa e o cara tá indo se encontrar com o próprio Twilight, como ele já fez em outras missões. E aí então o Twilight vai ser a pessoa que vai receber a mala do próprio Winston, sem que o Winston perceba. Dessa forma o Twilight não estaria se disfarçando de Winston, e sim daquele outro cara ali, né, que tem uma tatuagem aqui e tudo mais, enganando todo o pessoal. E bom, o que vocês acham sobre isso, sobre essas minhas teorias? Aguardo o comentário de vocês, porque teremos capítulo de Spy Family só no dia 11 de junho, beleza? Por isso, Mano João aqui tá vazando, até um próximo capítulo, fui e valeu, e espero a teoria de vocês aí embaixo. Tô indo nessa.